Entrar de cabeça num empreendimento sem antes estudar os riscos pode se tornar uma aventura desastrosa. Foi o que aconteceu com o Jonatas. Investiu numa fábrica de vidros que parecia ser uma grande oportunidade, mas o negócio acabou se mostrando um fiasco. Aí veio a pergunta: onde foi que eu errei? Ninguém melhor para responder essa questão do que o próprio Jonatas. O Jonatas é uma figuraça, é um brasileiro nato. O cara já fez de tudo, já empreendeu em vários negócios, já foi até vendedor. Mas um dia ele decidiu focar, decidiu investir numa empresa só. E aí ele resolveu investir numa indústria de vidros. Colocou dinheiro, se dedicou, mas acabou que não deu certo. E a gente veio aqui conversar com ele justamente para entender aonde foi que ele errou. E agora a gente vai conhecer a história dele. Jonatas. Tudo bom? Prazer em conhecer você. Tudo bom, meu querido? Prazer, seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra mim como é que foi essa história da indústria, como é que você chegou até ela, essa indústria que você abriu de vidros e foi bem inusitado, né? Pois é, né? Em 2021, a gente estava no pico da pandemia, né? E aí a gente que é empreendedor desde pequeno praticamente, a gente aprendeu que a gente tem que ver oportunidades nos piores momentos, né? E aí eu tava com aquele meu radar ligado, falava, cara, eu preciso achar alguma coisa. E bem nessa época, em 2020, eu e mais alguns amigos, que a gente empreende desde pequeno também, a gente é amigo de infância, a gente estava construindo uma casa que o valor da casa explodiu para cima, né? O mercado imobiliário de Brasília, durante a pandemia, ficou muito alto. Acho que as pessoas estavam querendo sair dos apartamentos e ir para casa, e a gente começou a construir uma casa e o valor dela subiu muito. Também o valor do material subiu, foi toda uma proporção, né? Então, só para a gente situar o telespectador aqui, antes da indústria você estava trabalhando então com uma espécie de construtora. Isso, alguns amigos se juntaram, 4 amigos, e a gente viu, vamos comprar um terreno para investir. Aí comprou o terreno, aí o valor do terreno subiu, vamos construir uma casa? Vamos. Aí a gente começou a construir. Dentro desse grupo de amigos tinha um arquiteto, então ajudou, né? Aí construímos a casa. Nessa construção da casa a gente começou a mexer com a questão dos vidros, né? Vamos fazer a fachada de vidro e tal. E aí eu comecei a olhar esse mercado. Falei, cara, vidro é interessante. No mesmo tempo ali, tinha uma pessoa que eu já tinha feito um negócio em 2014, que mexia com vidro, uma pessoa experiente com mão de obra de vidro, instalação. E aí ele falou, olha, tem uma pessoa ali que está vendendo uma indústria. Não está dando certo o negócio dele e tal, se você chegar com sua gestão, talvez a gente consiga melhorar o negócio. E por acaso, essa pessoa que tinha essa indústria, estava vendendo, era uma pessoa que eu tinha feito um negócio anterior e ele tinha deixado um valor em aberto comigo. Foram várias coincidências que ajudaram. E aí eu falei, olha, se você aceitar a parte que você estava me devendo como entrada, eu pago o restante e eu assumo a indústria. E o negócio deu certo, foi assim, muito rápido. Inclusive, eu estava passando por um momento pessoal bem delicado. Meu pai, ele foi internado na UTI por causa de Covid, isso no início de 2021, né? E meu pai sempre foi um conselheiro meu, um cara que sempre me ajudou nos meus negócios. Eu sou um cara, como eu falei, empreendedor, a gente vê oportunidade, eu sempre ia lá, conversava com ele. Qual o nome do seu pai? Sabino. E meu pai, ele era pastor, né? Pastor evangélico. Então ele sempre tinha um negócio assim, vamos orar. Calma, filho, vamos orar. E aí ele sempre falava isso, e nesse momento que foi me apresentada essa oportunidade de negócio, ele estava na UTI, internado, e eu não tinha mais esse apoio, né? Infelizmente, meu pai faleceu dia 16 de abril de 2021, e a nossa empresa foi ativada dia 19 de abril de 2021. Engraçado que dia 19 de abril era aniversário do meu pai, né? Então, foram umas coincidências assim. Falei, bom, talvez seja uma resposta. A gente, quando quer fazer uma coisa dar certo, a gente tudo vê como sinal, né? Eu falei, cara, vou pra dentro. E eu entrei nessa indústria, acreditando, né, que poderia ter um potencial. Então
vocês assumiram essa indústria, você assumiu essa parte da indústria, você fez uma pesquisa rápida ali, conversou com um ou outro dono de indústria também, e aí vocês começaram, mas você fez um planejamento, você chegou a sentar e organizou essa empresa de como ela iria funcionar? Você chegou a fazer esse estudo também? Ou você só assumiu e tocou o barco? Então, quando a gente fechou o negócio, quando eu fechei o negócio com o proprietário antigo, eu tinha uma funcionária minha de outra empresa que era mexia com o meu administrativo, bem gestora mesmo, e eu trouxe ela para a indústria, eu dei 10% da empresa para ela, ela me pagou um valor simbólico lá para ela entrar e se tornou minha sócia, porque como eu tenho outros negócios, eu não conseguiria estar no dia a dia da empresa mesmo, né? Então eu falei, olha, você vai entrar, você vai cuidar do dia a dia aqui, você vai vir trabalhar todo dia, você vai ter o cuidado aqui de olhar, vai ser os meus olhos. Então eu assumi e chamei ela, organizamos ali, fizemos um organograma da empresa, criamos processos. Lógico que a gente foi aprendendo, né? Eu não conhecia muito do mercado. Com o tempo a gente foi adaptando algumas coisas, contratando funcionários e o negócio começou a andar. Então, no primeiro mês ali a gente faturou nada, segundo mês e eu botei um capital de giro, né? Tudo. Falei, cara, acho que esse tanto de capital de giro aqui vai me sustentar por um tempo. Fiz o cálculo pelo... Esse capital de giro foi pessoal? Foi meu, né? Na verdade, a única pessoa que botou dinheiro na empresa fui eu, né? Um botou a experiência, mão de obra e a venda, que era o meu sócio, que ele vendia bastante, que ele é vidraceiro em instalo, então como ele vendia muito fora, ele tinha muito conhecido e trouxe muita gente para comprar com a gente. Por isso que no começo a gente deu um boom, né? Que ele trouxe muita gente. E aí a gente começou a vender. E segundo mês a gente começou a faturar, terceiro mês, ali pro quarto mês a gente começou a faturar acima de 200, 300 mil reais. E o negócio começou a andar e eu cresci o olho. Um dos meus fatores de erro foi calcular mal isso aí, minha expectativa de venda futura. Como a gente faturou, por exemplo, 5, 6 meses na faixa de 200, 300 mil, eu achei que seria o ano todo. Então eu comprei mais máquina, fiz mais dívida, isso logo no início, né? Eu devia ter segurado minha onda, vamos ver como é que é o período de um ano aqui. Você lembra exatamente onde foi o erro do processo? Foi na questão da fabricação? Foi na questão da venda no final? Ou foi na organização de estoque? Cara, foi no processo de produção. Por exemplo, vidros estavam indo com a medida errada. Então, como a minha indústria ainda ela não era totalmente automatizada, tinha algumas medidas que a gente tinha que ter mão de obra para fazer medições, o cliente vinha, deixava, vai dar certo. Aí chegava na instalação, a medida vinha errada. Ou seja, era um erro que vinha do cliente, importante pontuar isso, sim, né? O vidraceiro media errado, me passava isso, a gente mandava fazer e dava errado. Nas indústrias, depois eu fui pesquisar, eles geralmente põem a culpa no vidraceiro. Falam, você fez errado, você tem que pagar de novo. E esse é um ponto importante você colocar, porque quando a gente tem uma empresa, que a gente tem bons clientes, a gente tem essa flexibilidade em auxiliar o cliente de uma certa forma. Então, às vezes, é o que você estava falando, a medida veio errado, a culpa não era sua, que você não tinha feito, você tinha entregado o que ele tinha pedido, mas ele tinha errado na medida, e você, por ter um bom cliente, você aceitava assumir aquele prejuízo e ceder um novo vidro para ele. A grande questão nisso tudo é porque isso impacta diretamente na questão financeira da empresa. O custo. E você pagou caro por isso. Porque o custo dobrou, né? Você fez uma peça, ela custou 100 reais. Você vai ter que fazer de novo, ela vai custar 200. Você vendeu por 150. E aí, você está tendo prejuízo. Você pagou 50 reais praticamente. Só que eu te falei isso, eu vim do histórico de vendas, né? Então, a gente que vem de relacionamento com o cliente, vendas, focado na área de venda, eu falo, cara, esse cliente é bom, ele vai voltar a comprar, vou segurar esse prejuízo, que amanhã ele vai comprar de novo. Até que chegou um momento que eu falei, cara, não vou fazer mais isso. Aí o que aconteceu? Perdi o cliente. Qual foi o momento que você parou, olhou e falou assim, realmente aqui não dá mais para mim, eu preciso encerrar, preciso conversar com os meus sócios? Qual foi esse momento que você sentiu isso? Então, chegando ali para maio, né, passou 4 meses, pro 5º mês de 2022, eu colocando meu dinheiro para pagar funcionário, a empresa já não estava faturando, não conseguia faturar acima de 100 mil, sempre abaixo. E aí a gente comprou máquinas, os empréstimos entrando, e eu sempre colocando, porque eu era o sócio investidor, o dinheiro era meu, e começou a atrapalhar a minha vida pessoal.
E aí chegou um momento que eu falei, olha, eu vou fazer a rescisão dos funcionários, a gente vai parar. Porque eu não consigo mais sustentar isso aqui, vou demitir todo mundo, paga as rescisões dele e acabou pra mim. Qual foi o primeiro ponto que você colocaria que você acha que você errou? Cara, a tomada de decisão rápida. Né? Eu acho que eu tomei uma decisão. Você fala da compra da indústria, de assumir a indústria, na verdade, ou você fala de decisões internas? Não, assumir a indústria. Por quê? Foi vários fatores, como eu falei, coincidiram, só que acabou que eu fui a pessoa única que ficou colocando todo o esforço capital. Então, quem era o proprietário da indústria me devia um capital. O meu sócio, ele entrou só com o trabalho. Eu não dividi essa responsabilidade, eu falei, eu vou assumir tudo que vai dar certo. Eu não devia ter feito isso, eu penso que eu deveria ter esperado mais. Vou falar igual meu pai falaria, né? Deveria ter orado, ter respirado, pensado mais. Talvez eu poderia ter diminuído mais o valor de entrada, entendeu? Bom, a gente vai para um breve intervalo agora e na volta a gente vai conversar com o Enio Pinto, que é nosso especialista, que vai dar dicas aí sobre onde foi que o Jonatas errou, vai apontar e também explicar onde poderia ter feito melhor, né, para que essa indústria permanecesse para frente. Não é só isso não, a gente também vai ver como é que o Jonatas está hoje, porque essa figuraça aqui não parou não. Mas isso aí depois do intervalo a gente volta já. Valeu! Estamos de volta e o Jonatas está aqui do meu lado e a gente vai dar uma repassada agora onde foi que você errou, Jonatas. Então vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto, eu devia ter tido mais calma para decidir abrir um negócio, né? Comprar um negócio e entrar. O segundo ponto, que o nosso especialista vai me ajudar, eu deveria ter não acreditado na margem do negócio, né? E ter estudado mais o negócio em si. O primeiro foi a pressa, né? Que eu tive. O segundo, estudar o negócio. E o terceiro, selecionar melhor meus clientes, no caso. Entender melhor os clientes, Entender né? melhor os clientes, isso aí. Como o Jonatas falou, o Enio Pinto agora vai explicar pra gente exatamente o que ele deveria ter feito e quais foram os pontos que ele errou aí também, vai mostrar pra gente avaliar e dar as dicas, né? Então, Enio, é com você aí. Olá, Márcio, como vai, Jonathan? Seja bem-vindo aí ao mundo do empreendedorismo. Vamos lá para as questões de hoje. Bom, Jonathan, atuar com o impulso, atuar com o feeling, apenas com a nossa intuição, não é que seja errado, isso não é equívoco. Mas a gente tem que agregar à intuição, ao feeling, a informação. Essa sim, a matéria-prima nobre para todo o processo decisório dentro de uma organização. E com quem conseguir essas informações tão valiosas? Primeiro, com o seu contador. O contador é o melhor amigo de qualquer pequena organização. É a quem o empreendedor recorre sempre que tem qualquer dificuldade. Além do teu contador, que já acompanha todo o processo de performance da empresa, é fundamental também recorrer ao nosso gerente de banco, ouvir como é que está a questão do grau de endividamento da empresa, como é que estão as taxas de juros, o que é que está favorável de serviços financeiros ou não, interagir com os nossos fornecedores, interagir com outros concorrentes estabelecidos no mesmo segmento que você, que talvez não sejam concorrentes diretos por uma questão geográfica, mas é muito importante ouvi-los, qual a percepção deles a respeito do mercado. E sim, ouvir sempre Sua Majestade, o cliente, cada vez mais soberano e mais empoderado. Ver o que ele tem de feedback, de presentes para dar a respeito do seu negócio, para que você tome as decisões e faça as melhores escolhas, somando intuição a informações de qualidade. O Jonathan adquiriu uma empresa focado no que ela faturava, nas suas receitas, nas suas entradas. E isso é muito importante. A gente deve acompanhar, inclusive, diariamente o volume médio de vendas, até para ver como as suas escolhas, como os botões que você vem apertando estão influenciando nesse gráfico de vendas. Acompanhar isso é crítico, é fundamental. Por outro lado, tão importante quanto acompanhar as entradas, acompanhar as saídas. Eu acompanho receitas, mas acompanho também custos e despesas. Tem até uma frase bastante popular no mundo empresarial que é o seguinte: custos
é que nem unhas, você tem que cortar toda semana. Mas não confundir custos que agregam valor ao seu cliente. Aquele custo que agrega valor ao teu produto e é percebido assim pelo cliente, não é um custo. Esse é um investimento. Mas a medida de valor que vai dizer se o empreendimento está tendo sucesso ou não, não é nem a entrada nem a saída, é o saldo, é o lucro, a lucratividade. A lucratividade do negócio, que é o percentual do todo que você fatura, que sobra na forma de lucro no seu bolso. Não que necessariamente você vá adotar esse lucro como um prolabore, uma remuneração para você. Você vive do seu salário como gestor na sua empresa, mas o lucro pode sim ser redistribuído entre os sócios, mas principalmente o lucro para ser reinvestido, tratando-se de indústria, para que você tenha um processo fabril de ponta, um processo fabril de vanguarda, Jonathan. A importância de entender o operacional é tão crítica quanto entender os outros campos que asseguram sucesso ao empreendimento. A questão da gestão também, você fazer a gestão de recursos humanos, de insumos, do fluxo financeiro, ter controles gerenciais dentro da tua empresa. Investir também no desenvolvimento do teu perfil empreendedor, do aspecto mais atitudinal. Mas tratando de indústria, o operacional ganha um tamanho muito relevante. A operação de uma indústria, o processo fabril, a esteira de produção, tende a ser muito mais complexa do que processos de venda para o comércio e de prestação de serviços para os serviços. No caso da indústria, o processo produtivo muitas vezes contempla um conteúdo tecnológico relevante. Então você precisa de um especialista nisso aí. Além de toda a questão de logística. Muitos pequenos empreendimentos ficam inviáveis porque seus fornecedores estão distantes. E aí ele tem que incorporar ao seu preço de venda, à sua tabela de itens de custos, a questão de frete. A outra coisa é a outra ponta, é a distribuição, é a entrega. Você fabrica, ok? Você tem uma indústria de vidros. Quem distribui esse vidro, esse produto final para o seu cliente? Como é que funciona isso? Você assume isso? Você tem parceiros nessa linha de distribuição? Portanto, o operacional de uma pequena indústria de fato é complexo e merece muita atenção. Que bacana, Jonathan, que você vem investir o seu tempo em capacitação, lapidando todo o processo de gestão dentro da tua empresa. E aí aqui apenas reforçando o tripé do sucesso. O primeiro, o operacional. Isso eventualmente você pode até delegar para um gerente de produção. A questão da administração, da gestão, onde você vai ver toda a parte de pessoal, de insumos, matérias-primas, do fluxo financeiro, da venda, acompanhar todo esse processo mais administrativo dentro do teu negócio. E o terceiro item desse tripé, o atitudinal. O sucesso é quando você domina a operação, a gestão, mas tem sim uma atitude, um comportamento, um conjunto de características humanas que vão fazer você de fato ser um empreendedor. A gente está falando de pessoas que são comprometidas, que se preocupam com qualidade, que têm uma boa rede de contato, que têm poder de persuasão e principalmente que estabelecem metas e fazem um planejamento consistente para a concretização e até a superação dessas metas. Então permaneça assim, Jonathan, permaneça investindo muito em capacitação. A capacitação precisa ser continuada em função da acelerada dinâmica que é a gestão de um pequeno negócio. Na verdade, esse comportamento do Jonathan de repor o produto à medida que o cliente tentava instalar e quebrava o produto é bastante válido. É uma preocupação do Jonathan com a experiência do cliente. Pensa que o cliente acabou de adquirir um produto de alta qualidade e bom preço. Está numa expectativa muito grande de instalar e ver o resultado final daquilo. E aí, no momento da instalação, ele quebra o produto. Há uma frustração da experiência do cliente. Entretanto, fazer sempre essa reposição pode se transformar num problema para o Jonathan, tratando-se de vidro. A recomendação aqui é que o Jonathan incorpore na venda do produto um serviço, o serviço de instalação, ou que no mínimo ele tenha uma rede credenciada de parceiros que implementam o vidro na obra do seu cliente, para que você não fique com esse prejuízo o tempo todo. Esse prejuízo recorrente pode tornar-se um problema para você. Mas é válida a preocupação de entregar a melhor experiência possível para o cliente. Então, agregue esse serviço ao produto que você já comercializa. Boa, Enio. Como sempre, dicas boas, né? Muito obrigado aí pela sua participação com a gente.
Jonatas, e aí? O que mudou do ano passado para cá? Como é que você está hoje e o que você aprendeu? Então, aprendi, né, que primeiro eu não posso tomar decisões precipitadas, né, estudar bem mais, igual a gente já falou dos erros. E hoje eu não tenho mais a indústria, né? Não estou mais no negócio, mas eu tenho outros negócios e uso eu costumo dizer que, né, já é normal dizerem isso, que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Até então eu estava acertando muito. E aí foi bom essa derrota e essa perda para eu entender que nem sempre a gente vai ganhar. E eu tenho outros negócios, né? Graças a Deus. A gente está, inclusive, em um dos negócios que você tem um trabalho também que é feito, né? Onde é que a gente está hoje? Então, hoje a gente está numa escola, né? Que é uma escola de reforços de idiomas, né? A Hype. Também é um case também, é uma próxima conversa, que a gente sofreu bastante na pandemia, mas a gente está se revigorando. Esse ano a gente está... A partir do ano passado a gente começou de novo, um negócio que chegou a ter mais de 50 funcionários, hoje a gente tem 6. Mas está se reinventando, está andando bem, e os erros do passado hoje você tem clientes bons também. Sim, bons clientes. E a margem está bem estudada. Isso aí é uma receita recorrente que é muito bom. Eu tenho, né, uma agência de viagem também, que a gente vende para empresas, então foi um negócio que eu aprendi também que eu uso, eu só quero vender para empresa, não quero para o cliente turista. Eu realmente descarto turista, eu quero empresários que viajam bastante, que querem atendimento exclusivo, que, né, eles não se preocupam tanto com a questão do preço. Querem preço, lógico, né? Ninguém quer pagar caro. Chegar nesse nível, mas quem eles sabe querem... um dia eu consigo, né? Você vai ser meu cliente, né? Fazer entrevistas fora do Brasil, pode procurar. E eu também tenho, cara, o programa Oxigênio, que é uma escola de educação emocional, que é junto com o meu irmão, que também é Sabino, filho do meu pai Sabino, que é Sabino Júnior, e a gente atende escolas, empresas, sempre focado no emocional das pessoas. Eu queria que você desse uma dica agora para quem está assistindo a gente, que está passando pela mesma coisa que você passou com relação à sua indústria. É normal do empreendedor, no começo, ter algumas falhas, perder em alguns pontos, mas a gente não pode desistir. Se tem um cara que não desistiu nunca, foi você. Então, assim, eu queria que você desse uma dica agora para quem está assistindo a gente com relação à sua experiência. Então, acho que o básico, cara, é resiliência, né? Quem é do mundo de negócios mesmo, eu que estou nisso aí há 8, 9 anos, e sempre fui empreendedor na minha vida também, vou contar rapidinho aqui, para não atrapalhar. Eu virei empresário depois que eu perdi R$125 mil na bolsa em um dia, em 2015. E aí eu tinha meu pai, eu perdi em um dia acreditando naquele negócio de trade, perdi tudo que eu tinha juntado, grana para abrir empresa em um dia. E meu pai falou, cara, você vai desistir? Agora você sabe o que é errar. E foi engraçado que logo depois eu comecei, 3 meses depois eu entrei numa empresa, né, que foi como sócio de uma empresa, que é resultado dessa hoje que a gente está. É um case aí legal de contar também, mas sim, eu não desisti naquele momento, que era praticamente tudo que eu tinha, por que eu vou desistir depois, entendeu? Acho que é muita resiliência e a gente aprender com os erros. A gente que é empreendedor e tem esse perfil, a gente acredita muito em muita coisa. A gente não pode ficar preso no erro. É uma coisa que acontece, errei, nossa, que insucesso, não vou ter mais sucesso. Cara, a oportunidade está aí, vai aparecer, cara. Seja resiliente que uma hora vai dar tudo certo. Mas teve um erro que o Jonatas não aprendeu, que infelizmente não adiantou apanhar da vida, que ele não aprendeu ainda. Ele é vascaíno. Inclusive, você que é empresário, é uma dica. Quem é vascaíno é resiliente. Eu não recomendo muito isso, não. Jonatas, obrigado pela sua participação, obrigado por estar com a gente, contar a sua história, muito bacana. Você é uma figuraça, um cara super gente boa. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você, que você merece. Para você também, sucesso no programa aí, pessoal. Obrigado. Para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Onde foi que eu errei termina aqui, mas a gente volta na semana que vem investigando mais empresas, os motivos que levaram essas empresas a fecharem. Obrigado pela sua companhia. Continue com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até mais. Tchau.